o presente e o seu futuro. Temos neste jornal Carlos Soares, da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Muito boa noite. Boa noite. Apesar de ouvirmos este apelo a entendimentos, a compromissos, Passos Coelho não explica em que é que se deve materializar ou em que é que se devem materializar as medidas para que se possa promover a natalidade. Sim. Está em crer que este apelo vai surtir em algo prático ou nem por isso? O apelo depois depende das leis que sejam executadas e que sejam postas em prática. Mas é preciso contextualizar este déficit de natalidade. Nós andamos há 30 anos a ouvir dizer que os países ricos são países em que as famílias têm poucos filhos, não é? E que os países em que as famílias têm muitos filhos são países paupérrimos, são muito pobres. E nós assumimos essa ideia cá em Portugal. Portanto, temos agora o resultado. Todas as leis que foram feitas e construídas e que tocam a família no nosso país foram de molde a termos este triste resultado. Portanto, o que temos que fazer primeiro é inverter este sentido todo. Mas a questão é como é que se inverte. E há inclusivamente um grupo de trabalho que foi nomeado pelo Governo, sim, deverá apresentar propostas ao Executivo ainda no decorrer deste mês, precisamente para potenciar a natalidade. O que é que não tem sido feito e é urgente fazer? O que não tem sido feito e que é importante, primeiro, entusiasmar as pessoas, os pais e as mães, de que os filhos são uma coisa boa, criar-lhes uma sensação de felicidade e que são uma coisa importante para eles e para a família, não é? Para o seu projeto comum. Que os filhos não são um atropelo ao seu ideal de profissão, à sua felicidade. Bem pelo contrário, são um coeficiente multiplicador. Depois temos uma parte que é importantíssima, que a Associação anda desde 1999 a chamar a atenção, que é a parte fiscal. É inconcebível que um casal que tenha um filho, tendo um rendimento de 3.000 euros, tem 1.000 euros por pessoa. Um casal que tem 8 filhos, isto para ajudar na contabilidade. Não é? São 10 pessoas, têm 300 euros por pessoa. Isso leva-me a questioná-lo sobre a proteção social, porque apesar de Passos Coelho fazer aquele apelo ao entendimento, sim, dizia também que Portugal tem um nível de proteção social muito elevado. Ao nível, por exemplo, das licenças de maternidade e de paternidade, ao nível dos abonos que são dados aos filhos, considera a Associação que é um nível de proteção social elevado? É um nível razoável, pode ser sempre melhorado. Evidentemente que um ano é melhor do que 4 meses ou 5, não é? Mas isso não está na base de todo este problema. O que está na base, isto não é uma ação social, não é? Ter uma família e o Estado ter uma política de família não é política social, é preciso ter uma política de família. É preciso considerar o preço da água, é preciso considerar o preço do IMI das casas, que não é razoável também assentar o mesmo IMI numa casa que tem que ser maior porque tem mais elementos na família do que uma família mais pequena ou um indivíduo sozinho. Um indivíduo sozinho vive num apartamento de 100 metros quadrados. Uma família com 3 filhos, vive exatamente no mesmo apartamento, com as mesmas dimensões, pagam o mesmo IMI. Não faz sentido. Carlos Soares, isso obriga a mexer numa série de disposições que estão atualmente em vigor. Qual é que é a expectativa da Associação em relação ao grupo de trabalho, sim, que deverá, sim, apresentar propostas? O que é que, no imediato, vocês acham que contribuiria, efetivamente, para incentivar os portugueses a acreditarem que vale a pena ter filhos? Sim, é bom dar sinais. O sinal fantástico era o sinal do IRS. Baixá-lo? Baixar. Não é baixar, é fazer uma captação do IRS. Não queremos, a Associação acha que para as famílias que têm filhos, mais ou menos, não são precisos atenções especiais. Basta fazer um IRS com uma captação. 5 pessoas é um rendimento a dividir por 5, por 10. Desta forma, é dado um sinal e então as pessoas depois vão ter mais tempo para se dedicar à família porque obviamente a sua carga fiscal daquela família vai diminuir. Uhum. Mas é preciso um sinal. Este é o primeiro sinal que nunca foi tomado desde que o IRS existe e que esmaga as famílias quando querem ter valores adequados para cada um dos seus elementos. Este é o primeiro sinal. Ter uma política para a água. Há autarquias que já têm essa política. Inclusive são depois contempladas com o título de autarquias familiarmente responsáveis, porque um dos sinais é que a água não pode ser mais cara para uma família que tem mais pessoas, porque gastam mais, sobem nos escalões. Portanto, o preço da água devia ser proporcional ao número de pessoas que constituem o agregado familiar. É preciso contemplar este caráter proporcional. Cada elemento vale por si. Isto não é um amontoado, não é um casal que depois tem um amontoado de filhos que levam 100, 200 ou 300 euros per capita por ano
para amortizar no rendimento do IRS. Não é justo. Do ponto de vista das empresas, têm ou não chegado ao conhecimento da Associação denúncias de empresas que continuam a ser pouco amigas da maternidade? Porque ainda esta semana, estes dias, tivemos conhecimento de empresas que ameaçam despedimentos a mulheres grávidas, empresas que despedem mulheres grávidas. Têm chegado Especialmente há rumores. Mas isto também é uma coisa que não é assim... Pode ter o seu grau de importância, porque sabemos que este contrato, se existisse uma cláusula dessa, era uma coisa completamente inútil, valia zero, e automaticamente a entidade empregadora que fizesse uma coisa dessas era posta em tribunal e teria que responder por isso, não é? Portanto, é preciso ter um grande projeto nacional e aí contemplar grandes forças políticas, todas elas devem estar interessadas, porque nós vemos as escolas fechadas. Mas o que é possível fazer juntamente com as empresas para, fazer as empresas aceitarem ter trabalhadoras, mães, em vias de serem mães? Uma das ideias que se pode fazer é o tempo de trabalho a tempo parcial. E toda a gente sabe Ou trabalho em casa, por exemplo? Ou trabalho em casa. Toda a gente sabe que um casal, um homem e a mulher, o pai e a mãe, estão seriamente empenhados na formação do seu filho, dos seus filhos, querem dar o melhor e, obviamente, serão os melhores trabalhadores que se podem arranjar, inclusive tendo eles a percepção de que a empresa está a corresponder no esforço da estruturação da sua família. Uma empresa que é agressiva, essa empresa que eventualmente diga à mulher, olha, você tem que assinar aqui um papel a dizer que não vai engravidar. Obviamente que esta é a pior trabalhadora, a pior colaboradora que a empresa pode ter. Se alguma vez vai colaborar em alguma coisa. Carlos Soares, muito obrigada por ter estado no Jornal 2 e pelos alertas que partilhou connosco. Obrigado, eu. Obrigado, eu. António José Seguro acusa o Governo